Ernesto e Sandra invadem a casa de Gandinho. A porta se fecha atrás deles. O silêncio é pesado. Sem perder tempo, Sandra sobe as escadas. O objetivo é claro: as joias no cofre do quarto de Candinho. Ernesto fica para trás, vigiando a entrada, olhos atentos, coração acelerado. Enquanto isso, na praça, o show de Doris River surpreende a todos. Ninguém esperava. É um sucesso absoluto. A voz ecoa, forte, hipnotizante. Um detalhe começa a chamar a atenção: a máscara. Quando pedem para Doris River retirá-la, o clima muda. A tensão cresce. Ao mesmo tempo, Annabella entra em desespero. Ela não consegue mais ouvir nada. O mundo fica mudo. Stella percebe o problema, não pensa duas vezes. Decide levá-la até Túlio. Ela espera que ele consiga fazer alguma coisa. É exatamente nesse momento que algo importante será encontrado. De volta à mansão de Candinho. Sandra e Ernesto percebem logo: a casa está vazia, completamente vazia. Eles trocam um olhar e se separam. Ernesto fica responsável pelas entradas. Sandra segue sozinha até o quarto de Candinho. Ernesto engole seco. A voz sai tensa. Mas e se alguém aparecer aqui? Sandra se vira, impaciente. Ah, pelo amor de Deus, vai ficar com medo agora? Não vai aparecer ninguém. É noite de Natal. Todo mundo deve estar na praça assistindo ao show daquela cantora internacional. Ernesto tenta se justificar. Eu não estou com medo, eu só não quero voltar para o Chilindró. Sandra sorri de canto, confiante. Não se preocupe, querido, eu vou ser rápida. Ela continua andando. No corredor, Sandra passa pelo retrato de Anastasia. Não percebe nada, mas os olhos da pintura parecem se iluminar por um instante, como se Anastasia estivesse observando tudo. Na praça, Dita, disfarçada de Doris River, encanta o público. A máscara é enigmática, a música em inglês. Em poucos minutos, ela conquista todos. Dita sente algo familiar, como se o sucesso nunca tivesse acabado. Por um instante, ela esquece a vergonha dos últimos dias. A apresentação chega ao fim. Aplausos tomam conta da praça, gritos, euforia. Dita se emociona, os olhos marejados. Ela se torna um sucesso imediato. Ao sair do palco, Dita se aproxima de Lorival, na esperança na voz. Eu posso tirar a máscara agora? Posso contar para todo mundo quem eu sou? Lorival pensa por um segundo e responde com cautela. Melhor não. Acho que você deve continuar com esse disfarce. Dita fica em choque. O quê? Como assim? Não foi isso que a gente combinou. Lorival aponta para o público. Olha esses aplausos. Você acha que isso vai continuar quando você tirar a máscara? Dita entende tudo. A raiva sobe. Eu sabia. Você não quer que a Dita Ribeiro seja uma estrela. Você só quer usar a minha voz para ganhar dinheiro. A decepção é visível. Eu nunca devia ter confiado em você. Sem olhar para trás, Dita se afasta. Eu vou embora daqui. Nervoso, Lorival tenta segurá-la. A voz sai quase em súplica. Por favor, vamos conversar. Eu posso explicar melhor. Eu tenho um cronograma. Eu sei até o dia em que você poderá se revelar ao mundo. Dita não hesita. O olhar é firme. Não, eu não quero ouvir explicação nenhuma. O que eu quero é passar o Natal com a minha família. Passar bem. Lorival tenta impedi-la. Dá um passo à frente. Mas é tarde demais. Dita sai às pressas, some no meio da multidão. Sozinho, Lorival sente um frio na barriga. A culpa o invade. Eu não acredito nisso. Eu devia ter me explicado melhor. Eu não posso perder a Dita. O que ele não imagina é que uma reviravolta ainda pode acontecer. Enquanto isso, na comemoração de Natal, Annabella se diverte com Stella, com Celso e com os filhos dele. Risos, abraços, tudo parece normal.
Até que, de repente, Annabella percebe algo estranho. Ela vê as bocas se mexendo, vê as pessoas falando, mas não escuta nada. O silêncio é absoluto. O desespero toma conta. Annabella começa a gritar, mas seus gritos também parecem mudos. Assustada, Stella se aproxima, tenta acalmar a irmã, mas Annabella fica cada vez mais nervosa. Em prantos, ela diz: "Eu não estou ouvindo nada, nada, me ajuda!" Aflita, Stella reage na hora. "A gente precisa ir para o hospital agora, o Túlio vai conseguir ajudar." Célcio fica em choque e questiona, incomodado: "Você vai mesmo querer a ajuda desse doutorzinho na noite de Natal?" Stella o encara. O olhar é duro, quase de desprezo. "Pelo amor de Deus, Celso, olha para minha irmã. Você acha mesmo que essa sua implicância é mais importante do que a saúde dela?" Ela respira fundo. "Se você quiser, fica aqui com seus filhos. Eu vou sozinha." Celso sente um aperto no estômago. O medo fala mais alto. "Não, você tá certa. Eu vou com você. Meus filhos vão entender." Stella desvia o olhar. Por dentro, ela sabe que não queria a companhia dele. Na mansão, Sandra chega ao quarto de Candinho. Diante dela, o cofre que era de Anastásia. Ela começa a digitar a senha, confiante. Titia sempre usou a data do filhinho dela. Um sorriso irônico surge. "Mesmo longe, o Candinho sempre foi uma pedra no meu sapato." O cofre se abre. Sandra continua, satisfeita. "Mas agora ele é a resposta para os meus problemas." Ela se aproxima, os olhos brilham. "Ah, Candinho, se você soubesse que acabou de me dar a maior felicidade da minha vida." Sandra pega as joias, encantada. Meu Deus, como algo tão delicado, tão precioso, pode causar tanta felicidade, tanto alívio, essa sensação de vitória. Sentindo-se uma vencedora, ela coloca as joias e se admira diante do espelho. No andar de baixo, Ernesto começa a estranhar. Sandra está demorando demais. O nervosismo cresce. Ele decide subir. Ao chegar no quarto de Candinho, Ernesto flagra a Sandra desfilando pelo local, usando as joias, diante do espelho. A irritação explode. "O que você pensa que está fazendo? Não temos tempo para isso." Sandra se assusta, vira-se bruscamente. "E o que você está fazendo aqui? Vai para sua posição, eu mandei você esperar lá embaixo." Ernesto rebate, impaciente. "Você disse que ia pegar as joias e a gente ia embora, então anda logo." De repente, um barulho ecoa no andar de baixo. Os dois congelam. Com os olhos arregalados, Ernesto sussurra: "O que foi isso?" Ele se aproxima de Sandra, quase tentando se esconder. Ela reage, irritada. "Eu que te pergunto? Era para você estar lá embaixo vigiando." Aflito, Ernesto fala rápido: "Então vamos sair pela janela, agora." Sandra o encara, nervosa. "Você perdeu o juízo? A gente está no segundo andar." Ela se impõe. "Desce lá agora e se livra de quem tiver aí." Ernesto hesita. Sandra se aproxima, ameaçadora. "Ou prefere que eu conte para os seus amigos do bar que você é um frangote medroso?" A provocação surte efeito, como se aquela frase o transformasse em outro homem. Ernesto se recompõe, força um sorriso. "Pode deixar, meu amor, eu vou ser o seu herói." Ele sai do quarto. Assim que fica fora do olhar de Sandra, as pernas tremem. O medo volta. Ernesto pega o primeiro objeto que encontra. Qualquer coisa serve. Ele avança em passos curtos. A voz tenta parecer firme. "Quem estiver aí, apareça. Eu estou preparado para tudo." Enquanto isso, Sandra continua no quarto, se admirando no espelho. De repente, um grito ecoa pela casa. Sandra se assusta. "Ernesto, que palhaçada é essa? Tá tentando me assustar?" Nenhuma resposta. O silêncio toma conta. A ansiedade começa a dominar seu corpo. Aflita, Sandra tira as joias, guarda tudo dentro de um saquinho, como se estivesse segurando a coisa mais importante da sua vida. Ela sai do quarto.
O corredor tá escuro, sombrio. Fingindo coragem, ela começa a andar. Cada passo é tenso. Ela tenta ouvir qualquer barulho, mas só escuta uma coisa: o próprio coração, batendo forte, como se fosse saltar pela boca. Nervosa, Sandra chama: Ernesto, cadê você? De repente, ela esbarra no retrato de Anastácia. Ao ver o rosto da tia, Sandra dá um pulo para trás, assustada, como se estivesse diante dela em carne e osso. Por um segundo, o medo domina, mas logo o terror vira fúria. Ela grita: Você não vai me assustar! Você não tá aqui! A raiva cresce, e agora essas joias são minhas, minhas! Tomada pelo ódio, Sandra desfere um golpe no quadro. O retrato cai no chão. De repente, Sandra começa a passar mal. O peito aperta, o ar não entra. Uma crise de pânico. Ela tenta respirar, mas não consegue. As mãos tremem, a visão começa a escurecer. Sandra larga o saquinho das joias. Tudo gira, tudo some. Do outro lado da cidade, Dita chega à rodoviária, olha em volta, procura informações e descobre: não há mais ônibus para Piracema. A decepção bate forte. Abalada, ela se senta em um banco. A tristeza toma conta. Dita chora ali mesmo, sem forças para esconder a dor. De repente, Lorival se aproxima, com cuidado. Posso me sentar? Dita o encara, fria. Depende. Você quer falar com a Dita Ribeiro ou com a Doris River? Lorival responde sem hesitar. Com as duas, porque vocês duas são a mesma pessoa. Dita balança a cabeça, ferida. Não, não somos, e você sabe disso. Ela respira fundo. Me dói saber que a Dita é odiada e a Doris é adorada. A voz falha. Porque eu sou da roça, eu falo errado mesmo. Ela aponta para si. E essa pessoa que você criou não sou eu. Dita continua, mais firme. É quem todo mundo espera que eu seja, mas eu nunca vou ser. Orgulhosa. Porque eu tenho orgulho de quem eu sou. Lorival abaixa a guarda. Os ombros relaxam. Você tem razão. Eu tentei te enxergar como um produto, ele admite, como alguém que pode ser moldada para a indústria. Ele a encara. Mas é a indústria que deveria se moldar a você. Lorival completa. Você é única, inigualável. Nem a Doris River chega aos seus pés. Dita se levanta, nervosa. Eu não preciso ouvir isso agora. A dor volta. Eu só queria passar o Natal com a minha família. Ela suspira. Mas eu não consigo. Não tem ônibus. Ela a encara, decidido. Eu te levo. Ele pausa. É o mínimo que eu posso fazer. Dita pensa por alguns segundos. Então responde. Eu só vou aceitar porque eu amo mais a minha família do que o meu orgulho. Ela o encara. Você pode ficar para a ceia. Sincera. Porque, querendo ou não, você me deu algo que eu sentia falta. Ela sorri de leve. Os aplausos. Lorival se emociona. Eu vou ser o mais respeitoso possível, ele promete. E ainda vou colocar a sua música para tocar na rádio. Sincero. Porque é a única coisa que eu quero ouvir. No hospital, Celso e Estela chegam com Anabela. Túlio age rápido, prontamente. Ele começa a cuidar da menina. Estela tenta se controlar, ficar firme. Celso percebe a tensão entre ela e Túlio, mas quando vê Anabela melhorar, ele se acalma. Naquele momento, só ela importa. Algum tempo depois, Lorival deixa Dita no sítio. Constrangido, ele diz: acho melhor eu ir embora. Nesse instante, Candinho se aproxima, abraça a Dita com força. Graças a Deus, eu estava preocupado com você. Emocionado. Achei que você não ia aparecer mais. Dita sorri. Eu quase não vim, ela aponta. Mas o Lorival me deu carona. Candinho olha para ele e fala com simplicidade. Vem cear com a gente. Ele sorri. Todo mundo ouviu o show. Lorival quebra o silêncio. Vocês não acharam estranho o nome dela não ter sido dito?
Candinho responde com calma. Claro que eu chamo. Ele suspira. Mas a gente também sabe o que o Ernesto fez com ela. Candinho continua. Todo mundo sabe que a verdade vai aparecer. Ele dá de ombros. E enquanto isso, que mal tem fingir ser outra pessoa? Dita força um sorriso amarelo. O clima fica estranho, pesado. Candinho percebe. Bom, vamos conversar comendo. Ele tenta aliviar. Tá quase na hora de trocar os presentes. Lorival aceita o convite. Mesmo com Dita ainda magoada, a noite segue. Mágica, como um Natal deve ser. Na mansão, Sandra começa a despertar. Ao abrir os olhos, vê o rosto de Ernesto. Assustada, ela se senta. O que está acontecendo? Trêmulo, Ernesto responde. Eu não sei. Ele respira fundo. Revirei a casa inteira. Não tem ninguém aqui. Sandra fica nervosa. Como não? Eu ouvi um barulho. Ernesto tenta entender. Não tem ninguém. Ele a observa. E ainda te encontro assim? O que aconteceu? Sandra olha para o retrato de Anastácia. O medo volta. A respiração acelera. Outra crise de ansiedade. Desesperada, ela grita. Para de me olhar assim. A voz sai alterada. Eu não vou devolver. Ela berra. Elas são minhas. Minhas. Ernesto se assusta. O que você está fazendo? Com quem você está falando? Tremendo da cabeça aos pés, Sandra continua. Você não vai tirar isso de mim. Ela encara o nada. Você se foi, e eu tô mais viva do que nunca. Ela grita. Nunca. Sandra sai correndo. Confuso, Ernesto tenta segurá-la. Espera aí, para de gritar. Ele alerta. Vai chamar a atenção dos vizinhos. Mas Sandra não para. Corre pela mansão, como se estivesse sendo seguida. Ao chegar na sala, ela derruba as fotos dos móveis, uma por uma, enquanto grita palavras de ódio. Ernesto tenta conter a situação. Para com isso, ele implora. Vamos embora. Você já conseguiu o que queria. Para que esse escândalo? De repente, Sandra volta a si, confusa. Cadê? Cadê as joias? A voz treme. Elas estavam comigo. Antes que qualquer coisa aconteça, a porta se abre, de uma vez. O delegado entra, cercado por policiais. Sandra e Ernesto congelam. Eles entendem na hora, não há mais saída. O delegado se aproxima. Ora, ora, ele sorri. Parece que o Papai Noel me trouxe um presente. O tom muda. Sandra Sampaio está viva. Os dois tentam correr, mas os policiais são mais rápidos. Eles são alcançados, ali mesmo. O plano de Sandra se transforma na sua derrocada. E agora, queremos saber de você. Você acha que a Dita deveria continuar brava com o Lorival? Ou você acha que ela deveria entender e perdoar o que ele fez? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de clicar no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.